importância do livro dos Espíritos é a chegada, digamos assim, o advento de um conhecimento novo, de um conhecimento que até aquela época era considerado fantástico, sobrenatural, né? Se falar em espírito, se falar em mediunidade, as pessoas eram perseguidas. Na Idade Média, as mulheres eram chamadas de bruxas e queimadas, etc. E quem revelava sinais de mediunidade, sintomas de mediunidade, qualquer coisa desse tipo, era considerado maluco, doido, perseguido, etc. Então, o Livro dos Espíritos vem também, entre outras coisas, mostrar que nada disso é fora do normal, nada disso é sobrenatural. Aliás, que não existe sobrenatural. Tudo que acontece é natural. E veio lançar uma luz científica sobre isso, moral, filosófica, esse contato com nossos companheiros espirituais. E diz, inclusive, que os espíritos influenciam nas nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Mais das vezes nos governam, ou seja, existe uma interação entre nós e o mundo espiritual, que muitos ignoram ou fingem ignorar, mas que tem uma importância fundamental em nossas vidas. Mas, acima de tudo, nos coloca a imortalidade como uma nova referência, a imortalidade como realidade. Somos imortais. Isso é, na minha opinião, a grande notícia dos últimos séculos. A segunda pergunta é: o que nos ensina o Livro dos Espíritos? O quê? O que nos ensina o Livro dos Espíritos? Nos ensina muitas coisas. O Livro dos Espíritos tem 1020 questões, perguntas, desde o conhecimento de Deus, o que é Deus, o que são os Espíritos. Os Espíritos são a inteligência suprema, a inteligência, são o princípio inteligente do universo, e Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, o Livro dos Espíritos começa já nos reafirmando ou nos afirmando a existência de Deus e colocando aquilo que a gente tinha como fantasmas, assombrações, etc., colocando no seu devido lugar. Isso, ou seja, os espíritos são os homens que desencarnam, a alma dos homens desencarnados. Ou seja, nada mais, nada menos, nós amanhã também vamos ser espíritos. Além disso, nos fala das leis morais, aquilo que nós temos que, um roteiro a se seguir, não é? A gente agradecer a Deus, honrar a Deus, adorar a Deus, a gente valorizar o trabalho, a gente respeitar a lei de reprodução e cada sexualidade de uma maneira responsável, de uma maneira sadia, né? E não com olhos de reprovação. Enfim, são várias partes, são vários temas que Kardec aborda, e coloca Jesus como a maior referência para nós. Kardec pergunta qual é o modelo mais perfeito que nós temos para seguir, e os Espíritos respondem: Jesus. Então vem reafirmar também isso que nós já sabíamos ou desconfiávamos, que Jesus é aquele a quem nós devemos, não que seja só Jesus, existem outras referências, mas Jesus é a maior delas, é o Espírito mais perfeito que nós conhecemos. Então vamos seguir Jesus, usando a linguagem de vocês, vamos botar Jesus na veia, Jesus no coração, Jesus nas nossas mentes, nos nossos sentimentos e nas nossas vidas. Terceira pergunta: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Para quem acha que o Espiritismo vai se tornar a religião do futuro, não. O Espiritismo não vai ser a religião do futuro. Alguns dizem que vai ser o futuro das religiões. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as religiões, aos poucos, vão assimilando os conceitos espíritas, mas isso não vai fazer com que elas se transformem. Ou seja, um adepto do Islã, né, de Maomé, do profeta Maomé, etc., não vai de maneira nenhuma se tornar espírita, porque é um conjunto de valores completamente diferentes. Jesus, etc. Mas eles podem assimilar os conceitos espíritas, e muitos deles já assimilam. O catolicismo, a gente já vê padres fazendo sermões, que a gente dá vontade de perguntar: seu padre, qual é o centro que o senhor vai? Porque o discurso é praticamente um discurso espírita, não é? A gente vê alguns pastores evangélicos também tendo discurso muito interessante nesse aspecto. Além de cientistas, de estudiosos, de filósofos, de pensadores que abordam isso de uma maneira natural. O Livro dos Espíritos tornou possível hoje livros como o de Raymond Moody Jr., A Vida Antes da Vida, tem A Vida Depois da Vida,
tem Edith Fiore, tem regressão de memória, enfim, tem todo hoje essas realidades não são mais exclusividade dos espíritos, porque os próprios cientistas é que colocam isso na prática, no estudo cotidiano. A gente vê Jung, vocês vão estudar isso ainda, é um dos pais da psicologia, e ele leva um carão de Freud. Freud manda uma carta para ele lá para Estante e diz assim: afaste-se da maré negra do ocultismo. Já era Freud botando fé em Jung, ou seja, Jung já estudava isso de uma maneira séria e tal. O que tornou isso possível? O estudo sistemático, sério, científico que Allan Kardec fez na elaboração da codificação espírita. A quarta pergunta é: qual o futuro da humanidade segundo o Espiritismo? O futuro da humanidade, segundo o Espiritismo, evidentemente vai depender de nós, da nossa atividade, do nosso trabalho, do nosso esforço pessoal, mas inexoravelmente nós todos caminhamos para um mundo melhor. Todos nós caminhamos para o aperfeiçoamento pessoal. Há uma canção espírita que diz assim: um dia todos nós seremos anjos, né? Um dia todos nós vamos chegar lá, um dia todos nós vamos aprender que não há outro caminho senão o caminho do amor, da misericórdia, da solidariedade, da fraternidade. Não há outro caminho, se é que queremos ser felizes, se é que queremos ter um mundo melhor. Então o futuro da humanidade, com certeza, é um futuro de paz. O livro dos Espíritos fala também da evolução. Nós hoje somos um mundo de provas e expiação, caminhamos para um mundo de regeneração e futuramente, mais futuramente ainda, para um mundo feliz, ditoso, ou seja, um mundo onde o amor vai prevalecer. Só que há muita estrada ainda nesse caminho e eu conto com vocês para lutar por isso. Quinta pergunta, antes da mensagem: para que ocorra a melhora na Terra, teremos a ajuda de espíritos mais evoluídos reencarnando entre nós? Com certeza, Paulo. Sempre tivemos. Sempre. Em momento nenhum estivemos sós. Em momento nenhum. Deus sempre nos enviou espíritos missionários, iluminados, que vieram nos apontar o caminho. Fazer uma correção de rota. Vocês estão no mau caminho. Então sempre tivemos a presença desses grandes espíritos. Espíritos como Francisco de Assis, espíritos como Agostinho de Hipona, Santo Agostinho para os católicos, espíritos como Paulo, espíritos como Vicente de Paula, espíritos como Gandhi, espíritos como... mas ele não era um cristão, não era espírito, sim, mas isso não depende de religião, e sim de religiosidade. Quem mais? Chico Xavier, por que não? Chico Xavier foi um apontador de caminhos, pelo menos na minha vida ele tem uma importância fundamental. Eu sempre digo que sou kardecista, André Luizista, Chico Xavierzista e flamenguista nas horas vagas, né? Mas os três primeiros estão em prioridade. Então sempre nós tivemos esses queridos, Divaldo Franco, por que não? Que vem nos Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, que vem nos apontar o caminho, que vem nos alertar, vem acender a luz, vem dizer: é por aqui. Né? E aí cabe a gente seguir. Então vamos ter sim, sempre a presença desses espíritos escolhidos, missionários enviados, que vêm nos ajudar nessa nossa aprendizagem. Agora, se pudermos deixar uma mensagem para os nossos jovens que estão assistindo, a gente agradece. Muito bem. Eu pensei que estava sendo entrevistado por jovens, aí vinham perguntas assim, bem tolinha, mas agora eu vi ali, né? O negócio é sério. A mensagem que eu deixo: jovens, amadureçam rápido, cresçam rápido, busquem além da nossa educação formal, da nossa escola, do nosso lar, busquem também um projeto, um objetivo paralelo a esse objetivo que nós temos de vencer na vida, etc., mas um projeto de sermos bons, um projeto de sermos moralmente bons pais, bons filhos, bons maridos, boas mães, bons companheiros de trabalho, enfim, pessoas de bem. Como, aliás, tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala do que é ser homem de bem: é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em sua maior expressão. Então tenhamos em nossas vidas esse dístico: vamos praticar a lei de justiça, ser justos, de amor, vamos amar, e caridade verdadeira, que é, quem já fez o EJA, quem faz o EJA, vocês não fazem ainda, mas vocês vão ver lá que
A caridade, como a definia Jesus, os espíritos dizem a Kardec, era o que a gente chama de BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com os mais frágeis e perdão das ofensas. Então vamos praticar o BIP, vamos ser bons irmãos, bons companheiros, bons alunos na sala de aula, bons alunos aqui, não é? E a gente, se Deus quiser, um dia a gente chega lá no mundo de regeneração.